Boa noite novamente a todos. O meu nome é Nelson. Eu sou o primeiro palestrante da noite de hoje. E essa música que eu coloquei para vocês é justamente sobre a palestra de hoje. Que é uma coisa que eu até nem deveria vir falar, porque eu sei que nenhum de vocês devem ter problema, que é a paciência, né? Então, na verdade, qualquer um de vocês poderia dar essa palestra no meu lugar e eu não sou a pessoa mais recomendada para falar sobre paciência. Mas, como eu disse anteriormente, alguns temas são escolhidos muito mais para nós do que para vocês mesmos, né? A gente estudar para que a gente possa trabalhar e para que possa falar para vocês aquilo que a gente está sentindo. E que depois desse trabalho a gente também possa mudar um pouquinho a nossa vida lá fora, porque se houver a segunda vez ou a Annelise falar sobre paciência para vocês aqui e eu não ter tentado mudar um pouquinho que seja a minha vida lá fora, vocês vão sentir que naquilo que eu falar aqui para vocês não vai soar como verdadeiro. Então a gente precisa, né, entender que a mensagem não é só para vocês, é principalmente para nós. E para que a gente possa falar de paciência, antes disso, nós temos que falar de duas coisas, que é sobre a nossa vida. E uma delas é pressa. Todos nós temos muita pressa. Vou dar um exemplo simples. Nós estamos vindo para cá e nós mandamos um WhatsApp para alguém da família dizendo que estamos indo para o CEL. E aí pergunta, um exemplo, se quer que coloque o nome de alguém aqui, né, na caixinha ou alguma coisa parecida. E aquele sinalzinho não fica azul nunca e a pessoa não responde. A gente começa a ficar nervosa. E não responde. Mas o que será que essa pessoa está fazendo que não me responde? Aí fica azul. Ah, ela leu, mas não respondeu. Olha, mais 5 minutos a gente quer que ela morra afogada, porque ela não tenha respondido para nós. Não vou mais botar o nome, mesmo que ela me peça agora, eu não boto mais o nome dela lá no CEL. Então nós vivemos, né, num mundo que apressado para fazer tudo. E a outra coisa que é muito importante é a incerteza. Incerteza da vida, incerteza da morte, incerteza das condições financeiras, incerteza do que nós vamos encontrar no dia de amanhã. A gente vive com essas incertezas. É como se a gente fosse plantar uma semente. Preparar o solo, né? Colocar a semente. E aí tem duas coisas. Ou a gente pode, né, ter paciência ou se acomodar. E se acomodar seria o seguinte: colocar a semente no solo, sentar, pegar um chimarrão e esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Ou a gente fazer o trabalho que é correto, que é plantar a semente, que é colocar água, cuidar, ter a resiliência de que quando tiver os problemas a acontecer, né, as intercorrências, da gente poder cuidar, tirar, né, os problemas que ocorram que a gente não estava esperando. E aí a gente tem a certeza que fez tudo para que essa semente pudesse se transformar em árvore e pudesse dar frutos para nós. E aí, quando eu tenho essa certeza que eu fiz o meu máximo, aí eu tenho que esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. E aí eu tenho que ter paciência e aguardar, para que realmente essa árvore cresça, que ela dê folhas, que ela dê frutos e que eu possa colher isso no tempo certo, para que a fruta esteja madura.
E às vezes, por não ter paciência, a gente acelera os processos. Por exemplo, colocando agrotóxicos, um exemplo. Mas e nós nas nossas vidas? As incertezas que a gente tem, os medos que a gente tem de perder as pessoas que a gente ama, de a gente não conseguir, né, dar o sustento necessário para a família. Às vezes nós dormimos pensando nos problemas. E enquanto tudo isso está acontecendo e nós estamos com pressa de fazer tudo isso e responder, a gente não vive. A gente não aproveita os bons momentos da nossa vida. A gente não curte os momentos que nós temos oportunidade de estar com os familiares, com os amigos. Às vezes numa simples conversa. Sabe o que mais às vezes as pessoas precisam e que a gente fala, né? Que paciência também é caridade. É de ouvir alguém com interesse. Que a pessoa perceba que tu está prestando atenção nela. E na maioria das vezes, pela pressa que a gente está, a gente só está esperando a pessoa dar uma brecha na fala para que a gente possa contrariar ou dizer algo diferente do que ela tá falando. Ou então, uma brecha para que a gente possa dar a nossa opinião, o que ela deve fazer da vida dela. E às vezes a gente não sabe nem o que fazer da nossa, muito menos da opinião na vida dos outros. Na maioria das vezes, o que as pessoas precisam é apenas ouvir a sua voz, ouvir o seu problema, ela mesma contar, ela mesma ouvir a sua voz e ela mesma vai ter as soluções para as suas dificuldades. Porque para o mesmo problema que todos nós podemos estar passando nesse momento, a decisão que eu tomar, o caminho que eu decidir seguir, talvez não seja bom para vocês. Cada um vai ter que escolher o seu caminho. Mesmo que o problema seja o mesmo. Porque são momentos diferentes. Nós somos, graças a Deus, nós somos pessoas umas diferentes das outras. Justamente para que a gente possa aprender um com os outros. E isso são escolhas que nós temos que fazer na nossa vida, a todo momento. E às vezes, quando a gente apressa as coisas e não espera o tempo certo, elas não dão certo. Porque a gente não soube aguardar, não soube esperar. E ter paciência não significa apenas ter paciência com os outros, mas conosco mesmo. A mesma coisa quando a gente fala de perdão, de perdoar o outro. Né? Muitos consideram muito difícil o capítulo 11, né? Eles perdoar os inimigos, né? Perdoar os inimigos. Na verdade tem um contexto, né? Que fala da questão de que o perdão, né? Assim como a paciência, não é para o outro, é para nós. Quando eu estou perdoando alguém, eu estou dizendo o seguinte: olha, o que tu me fez, tu pode seguir em frente. A lição vai chegar para ti, só não vai ser comigo. Tu está livre para seguir o teu caminho e eu estou te liberando disso, porque eu posso seguir em frente. Porque senão a gente fica muito, muito tempo preso ao passado, às coisas que não deram certo na nossa vida. E a gente fica reclamando como se as outras pessoas ou alguém fosse culpado do que está nos acontecendo. Nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Porque ou a gente é responsável ou a gente tem culpa. E eu não gosto da palavra culpa, de culpa.
culpado. Quando a gente fala em culpa, a gente olha para o passado e não tem solução. Quando a gente fala em responsabilidade, nós estamos olhando para o futuro, em formas de poder mudar, de ter novas atitudes, de acertar, talvez, com as outras pessoas aquilo que eu errei com esta hoje, que talvez com esta pessoa ainda eu não tenha condições de pedir perdão. Mas eu aprendi a lição e eu posso seguir em frente e não errar a mesma coisa com as outras pessoas. E isso é mudança de atitude. E isto não acontece de fora para dentro. Não são as outras pessoas ou eu dizendo para vocês que isso vai acontecer, que vocês vão fazer. Não. É algo que tem que vir de vocês, de dentro para fora. Dizendo, eu preciso mudar a minha vida por algum motivo. As respostas que eu tenho recebido até agora não são satisfatórias. E algumas coisas na minha vida, algumas dificuldades, elas voltam a se repetir mais de uma vez. Por que isso? Porque talvez elas estão se repetindo porque a gente continua tendo as mesmas atitudes. Se continuamos tendo as mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados. E o mais importante é que nós temos que ter a consciência que somos seres humanos. E seres humanos são falhos. Não existe ninguém perfeito. Por isso, estamos todos aqui no mesmo plano. Eu costumo dizer que é como se Deus nos colocasse, né, para arar uma terra, para plantar, e desse a cada um de nós uma ferramenta diferente. Uma picareta, uma pá, uma enxada, para que cada um pudesse arar o seu pedacinho de terra com as ferramentas que foi dada. Então, é isso que Deus nos dá. Ele nos dá virtudes para que a gente possa vir aqui e cumprir a nossa missão da melhor forma possível. Qual é a nossa missão? É sofrer? É vir para cá para passar trabalho? Ter dificuldade? Não. Nós vemos aqui para se transformar em pessoas ou em espíritos melhores do que nós somos. E à medida que nós vamos caminhando, vai aparecendo dificuldade na vida de todos nós. Algumas pessoas não foram atingidas pela enchente. Mas quem aqui não tem alguém que não foi atingido, conhecido, amigo, parente, que perdeu tudo? Alguns perderam, né, até a vida nesse plano. Em compensação, outras pessoas não perderam absolutamente nada e descobrem nesse momento que estão doentes e precisam superar essa dificuldade. Então, às vezes parece que as coisas estão acontecendo só na nossa vida. Não. Está acontecendo sempre na vida de alguém. Alguém sempre está ficando doente, alguém está sempre tendo dificuldade, só que às vezes isso bate na nossa porta. Um dia vai bater na nossa porta essa dificuldade de alguém ficar doente, de nós perder alguém que a gente ama. Então, o que eu quero que vocês pensem é que todos os dias quando nós acordamos, nós recebemos uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo diferente na nossa vida. De fazer caminhos diferentes para o trabalho, de conhecer pessoas diferentes, de ter atitudes diferentes. E para que a gente possa mudar as nossas atitudes, nós precisamos nos conhecer melhor. Compreender quais são os nossos limites. Até onde eu consigo conversar com alguém sem chegar no ponto de me irritar. E aí quando eu sei que é esse ponto que eu vou me irritar, que eu vou brigar com alguém, que eu possa respirar, que eu possa me acalmar para não chegar nesse nível. Porque não vai resolver. Sabe quando alguém quer falar para nós os nossos
os nossos defeitos e começa a falar alto, a gente não escuta. O que a gente quer é se defender.